que jogos antigos tinham tantas praias tropicais? Quase que nos anos 2000 era isso aí, tempo de renovação, virado do milênio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Se puder, mande um live pix e apareça nas lives. Esperança, alegria, que não sei o que. É o que? O Final Fantasy X, Sonic Adventures, tinha também o Mario Sunshine. Era um monte de jogo. Eu quero pegar pra fazer uns vídeos desse naipe aqui, ó. Pra fazer bagulho tipo, curiosidade, interessantes. Eu tô imaginando uns roteiros aqui no vídeo, aqui pra fazer. O Lost Cities. É a primeira vez que eu entro nesse canal aqui, tá? Você já parou para reparar que nos tempos mais antigos dos videogames, havia uma presença bem marcante de praias e uma estética bem mais voltada para um conceito tropical em grande parte dos jogos? Provavelmente você não eu quero terá muito jogar o Sonic Adventures, doido. dificuldade de se lembrar de algum jogo com essa estética. Principalmente se você viveu a época dos jogos de meados dos anos 90 e início dos anos 2000. Parando para pensar um pouco, talvez essa seja uma das características mais marcantes em meio aos jogos dessa época. Só que mesmo que nos lembremos nitidamente desse estilo, se torna algo um tanto estranho observar como há muito isso deixou de ser uma característica oriunda de jogos da atualidade. Obviamente ainda existem muitos jogos que usufruem de temas e até cenários com focos em ambientes tropicais, principalmente das franquias que surgiram nesse estilo e até outros casos mais específicos. Porém, nada do que se tem hoje se equipara com a nostálgica e marcante estética tropical que se tinha antigamente nos videogames. E pensando nisso, resolvi fazer um vídeo falando um pouco assisti uns animes que já conhecia, Zubinho Saga, Kill la Kill. Só pegou os animes antigos, sobre esse fenômeno extremamente recorrente nos jogos de antigamente, para entender um pouco da lógica por trás dessa estética que não se encontra mais em jogos da atualidade. Tem uma vibe JJ. Antes de continuar, eu quero dizer que esse vídeo está sendo patrocinado pela Whole Store. A Whole Store é uma loja online que oferece melhor jogos sem depender de internet, só de dar música de longo lado. Afaste-se. Tá me pagando? Fala aí, Keda, tudo certo, mano? Estamos assistindo aqui um vídeo sobre por que jogos antigos tinham tantas praias tropicais. Não teve live hoje não, doido? Apesar da estética tropical estar principalmente relacionada com jogos dos primórdios da era 3D, antes mesmo do advento dessa nova tecnologia, ainda era observada essa estética em jogos de 8 e 16 bits. Um exemplo disso é o jogo Cool Spot, de 1993. Um jogo advergame da marca de refrigerante 7-Up, que por acaso é reconhecido como um dos advergames mais bem feitos de todos os tempos. Porém, não chegou a ser muito popular por aqui por ser uma marca de refrigerantes americana. Claro. Pelo fato de estar relacionado com uma bebida, a temática tropical é um ponto notável do jogo para se relacionar com a ideia de algo que você consome em dias de calor como um meio de se refrescar. Tendo assim várias fases ambientadas principalmente em cenários praianos e músicas estilizadas. É engraçado que não existe mais aqueles jogos lá de... jogos patrocinados, jogos de filmes de animações. Existe só um jogo mobile. De surfing. Porém, um que é muito lembrado por esse tipo de ambientação é a clássica série de jogos Monkey Island, que teve seu primeiro lançamento no ano de 1990. Pelo fato de ser um jogo temático de piratas e afins, boa parte da jornada que o protagonista acompanha é notável pela ambientação litorânea com cenários praianos, principalmente por se passar em uma versão fantasiosa do Caribe, que por si só é um lugar totalmente tropical, composto basicamente por ilhas com várias praias. O que leva a ser uma forte característica observada no jogo, que se sustenta numa trama que passa a ideia de um tipo de história mais relaxante. E também não se pode esquecer da clássica franquia Donkey Kong Country, que desde seu início com o primeiro lançamento em 1994, eu quero jogar esses jogos antigos, eu quero pegar pra jogar esse jogo. Usufruía principalmente de cenários e um estilo principalmente tropical. Porém, falando de um título mais particular, o jogo Echo the Dolphin é mais um título de Mega Drive que também compartilha dessa premissa pelo fato de controlarmos um golfinho, levando muitos dos cenários e ambientes à sua volta a se caracterizarem por um teor tropical, que nesse caso se desenvolvem de uma maneira bem exclusiva.
Isso porque esse jogo em particular, apesar de ser agradável visualmente, ainda é bem estranho e um tanto alucinante. Uhum. É um jogo bem bizarro em certo ponto. Aliás, eu até quero falar sobre ele em um vídeo futuro. Porém, isso ainda não muda a ideia dele estar entre um dos primeiros jogos dessa nova era tropical onde o mercado estava entrando e que se intensificou ainda mais com a chegada da tecnologia 3D. Uhum. Obviamente que a tecnologia de mundos tridimensionais não foi algo que surgiu de uma hora para outra, tendo sido necessária uma grande estrada até esse modelo se solidificar como um novo estilo que passaria a ser adotado por grandes empresas de forma recorrente. Mas pode-se dizer que essa mudança foi principalmente notada Isso, entre é uma demo? 1995 É uma tech e demo? 1996, com os novos hardwares dedicados à renderização poligonal, que proporcionaram Não, era liberdade aos incrível como que o desenvolvedores PS2 para tava lidando pra fazer os 3D do bagulho. PS1, no caso. Os caras faziam todo um tipo de malabarismo pra tentar fazer o 3D. A gente pode pegar isso no exemplo dos Resident Evil, que eles usavam perspectiva no bagulho. Eles foram lá, faziam os PNG do bagulho, chapava e tava fazer o bagulho tridimensional. Tecnicamente, só o personagem e os inimigos que eram 3D. Não tinha começarem cenário a assim. produzir jogos mais Igual mais ou menos o Metal Gear, pô. onde os personagens tinham volume e os cenários uma profundidade real com uma câmera que podia seguir o jogador por todo o espaço jogável. E foi nesse momento que a estética tropical passou a ser muito explorada. Crash Bandicoot é um bom exemplo de se mencionar como um dos maiores clássicos de PS1, lembrado bastante por sua ambientação voltada para selvas, mas principalmente com espaços localizados em lugares litorâneos que caracteriza completamente a estética do jogo. Mas isso se estende para outros clássicos, como Super Mario Sunshine. Esse Mario Sunshine ninguém fala dele, né, mano? Nunca ouvi nenhum gameplay desse jogo, nada. Na moral. Que é completamente ambientado em cenários de praias, o próprio Donkey Kong 64, que migrou a franquia para o 3D permanecendo na mesma estética, Kingdom Hearts, que tem muitos ambientes e fases marcadas por praias e ilhas, e até outros como o Far Cry, que com o primeiro lançamento da franquia em março de 2004, também foi introduzido nesse mesmo conceito com ambientes de litorais e ilhas. Agora, sabendo disso, por que os jogos dessa época eram tão frequentemente associados a esses ambientes e qual o significado por trás da estética tropical nos videogames? Bem, para entendermos isso, primeiramente precisamos compreender um pouco do contexto e influência da cultura pop do final dos anos 90. Durante essa época, a indústria do entretenimento como um todo tinha o estilo tropical como uma das principais fantasias do imaginário popular, algo que não se limitava apenas em jogos. Os filmes da época, pô, Tubarão, Mega Tubarão e saíram na mesma. Tubarão, Mega Tubarão saíram mais ou menos na. E também aquele filme lá do. Os filmes de terror, pô, saiu na época. E que saiu mais nos anos 90, mas eles chegaram, a franquia evoluiu até. Ficaram fazendo filmes até os anos 2000. Inclusive, os videogames foram puramente influenciados por essa fantasia que estava estruturada na sociedade da época. Houveram vários lançamentos de filmes e séries que principalmente moldaram essa perspectiva, como o clássico Lagoa Azul, O Náufrago, a série Lost, até mesmo Jurassic Park, que eu comento bastante no canal, é notável pela narrativa construída em ambientes litorâneos, principalmente por se passar em uma ilha, que em si é estruturada com a ideia de ser um resort tropical, o que reflete no design das construções do parque, por exemplo, que são esteticamente voltadas para uma arquitetura do Havaí. Também em animações isso era muito presente, como em Procurando Nemo de 2003, o clássico... aquele filme lá do Pinguim, não o Pinguim do Madagascar, aquele filme lá do... que não é bem tropical, mas... Lilo e Stitch, que até teve o live action recente, e propriamente o meu desenho favorito, o Bob Esponja, que em se tratando desse tema é provavelmente o desenho mais característico da estética tropical por ser exatamente voltado para ambientes marinhos. E talvez muito por conta desse desenho que a estética tropical seja até hoje um dos estilos que eu sou mais fascinado. Esses são apenas alguns exemplos no campo da mídia televisiva, e é provável que você se lembre de muitos outros casos como esses. Isso se deve porque durante essa época o mundo vivia sob forte influência da cultura paradisíaca, muito por conta da globalização que tinha a imagem do tropical como símbolo de liberdade e aventura. Isso também refletia na propagação da cultura do surf e de esportes aquáticos, que eram igualmente relevantes.
o que podia também ser observado com a ascensão dos jogos de esportes radicais que em Mas aí vários nunca mais casos teve se esse tipo de relacionavam jogos com aí, ó. atividades de Só praia, virava como por minigames exemplo o no jogo máximo. Wave Race Blue Storm, de 2001, que era baseado em corridas de jet ski, e que nesse caso é apenas É um coisa de exemplo americano, de ninguém vários se outros importa. jogos de esportes radicais desse estilo, podendo ser mencionado vários outros como Kelly's Letters Pro Surf, Splashdown, Hydro Thunders e etc. Mas mesmo não sendo relacionado a esportes, a cultura tropical se estendia para praticamente todos os gêneros de jogos, como em jogos de simulação com a própria franquia Trópico, que foi originalmente lançado em 2001, que aliás é um jogo que eu gosto bastante porque mescla duas coisas que eu gosto muito, que é city building e estética tropical. Da No hora. final dos anos 90, praticamente tudo como que eles passou estão a se fazendo essa relacionar com a construção aí na estética praia, de mano? praia, não apenas em jogos ou filmes, mas até em comerciais televisivos. A TV, obviamente, tinha uma Caralho, grande mano, só comi esse cereal uma vez na minha vida, na moral, doido. Nem me lembro o gosto influência disso aí. nisso. Ou seja, a estética tropical era praticamente universal no entretenimento para se relacionar com o lazer. E nos videogames, costumava se aplicar a estética Louco, tropical por Banjo-Kazooie. ser algo que remete a férias e diversão, algo mais direcionado ao público infantil, que durante a ascensão dos consoles era o público-alvo mais relevante. Sem contar que essa escolha também funcionava muito bem para a construção do level design nos jogos, já que cenários como esses oferecem uma ótima topografia para plataformas 3D que contornavam as limitações de hardware, mas ainda davam a impressão de algo realista. Em se tratando de cenários paradisíacos, isso se tornava perfeito porque transmitia a sensação de leveza e relaxamento, o que logicamente é ideal para a concepção de um jogo. É como se os jogos dessa época tivessem o intuito de proporcionar um destino turístico digital Sim, em mundos praianos nostalgia, como um tipo praia, de playground tropical. No sentido caldoão, mais claro da férias. palavra, os jogos eram feitos para Diversão e serem alegria. puramente divertidos. E isso se sustentava na construção visual dos jogos com cores bem saturadas e gráficos vibrantes que lembravam o verão, que era uma característica forte nesses jogos. Muito por conta disso que hoje em dia se tem essa ideia defendida por muitos de que antigamente os jogos eram mais divertidos. O que, Jogos nesse pareciam contexto, mais é uma divertidos. afirmação que não está totalmente equivocada. A influência tropical ditou boa parte da cultura dos anos 2000 e até das próprias estéticas da internet. Sonic Adventures é certamente o jogo mais Nossa, eu tenho que lembrado jogar pela esse Sonic. estética Eu tenho que jogar Sonic, né, mano? Nunca joguei nenhum Sonic na minha vida. tropical que se relaciona com várias das fases Zerei, do no jogo, caso, né? Eu já em joguei especial Sonic, da mas nunca clássica zerei nenhum. Emerald Coast, uma das Não sei fases cultura mais mesmo. icônicas do jogo e também uma das mais ligadas à estética em questão, pela emblemática constituição de cenários que definem um autêntico paraíso litorâneo, onde você se imaginaria estar passando uma de suas melhores férias de sua infância. E esse jogo tem uma grande importância, pois ele posteriormente veio a se tornar uma referência para uma das estéticas mais famosas da internet, o Vaporwave, que em si já reflete com precisão essa cultura influente dos anos 2000, mano. porque além de estar relacionada a um movimento associado aos aspectos tecnológicos e retrô do início da internet, o Vaporwave também é muito associado visualmente com a estética tropical, tendo constantemente a presença de praias, pôr do sol e palmeiras como base de sua constituição de design. Explicando a ideia de, nesse contexto, a Emerald Coast ser É aquela música lá, o vazio da minha carteira. um palco totalmente ligado nesse foda. estilo. O Vaporwave é uma estética muito lembrada por se relacionar com elementos dos anos 90, porém ele não pode ser definido como um estilo de design comum de antigamente, pois ele só veio a surgir bem mais tarde na internet por volta de 2010. O que não é o caso, por exemplo, do Fruitigaero, que nesse caso foi de fato um estilo de design popular originado em meados dos anos 2000, que explica muito bem a cultura de sua época por ser definida como uma estética atrelada a elementos futuristas com a natureza, tido como que era considerado o futuro prometido para a humanidade. E nunca Por essa aconteceu. Tomaram da concepção- gente, mano. Tomaram, mano. Puta, mano, era da hora demais como que eles faziam a versão de as versões de acrílico lá dos consoles, as versões de acrílico. Eu chamo de acrílico por causa que parece acrílico. Não sei se é realmente acrílico que eles faziam esses bagulho transparente aí, pô. Mas tomaram da gente, mano. Aí começou a virar esse bagulho. Ah, não. Não precisa ter estética, não. O bagulho tem que ter função. A função precede a estética. Puta que pariu, né, mano? Aí o bagulho ficou tudo feio, mano. Tem personalidade, as pessoas começaram a perder a cor do bagulho. tida pelo Fruitigaero, é fácil notar como ele é mais uma consequência da cultura pop dos anos 2000, que tinha as cores vivas da natureza e a própria natureza em si, Eu como um usaria isso aí produto se não de fosse destaque paia. na tecnologia e Se não fosse, marketing. tipo, meio ruim de usar.
Quase que a estética, tipo, esse bagulho muito redondo, muito é, redondo e brilhoso. Agora, sabendo difícil da mexer nele. importância da estética tropical e sua influência nos mais diversos campos do entretenimento, por que ela foi lentamente perdendo a relevância até desaparecer completamente da indústria? Bem, é notável como apesar da redução de sua influência, esse estilo ainda perdurou por muito tempo em alguns campos específicos, mesmo quando o conceito tropical já não era mais uma fantasia popular. Um exemplo prático disso é o próprio Fruitigaero, que ainda perdurou como um estilo de design, se Agora só sustentando nostalgia. por vários anos. Vocês já tiveram aquele vidrinho lá, que era uma simulação de aquário? Que tipo um quadro, só que elétrico, você bota lá e fica rodando. Um monte de peixes, bagulhozinho. Após a perda de popularidade da cultura que gerou seu nascimento, se mantendo na interface de consoles como o nostálgico Xbox 360, o Nintendo Wii e principalmente em celulares de meados de 2010. Contudo, os jogos em si já não se aproveitavam tanto disso, pois com a evolução da tecnologia e nascimento de consoles mais poderosos, as empresas almejavam extrair o máximo das novas gerações, o que os levavam a migrar para ambientes mais complexos. Muito disso pelo apelo popular que levou os jogadores a começarem uma tendência por ambientes urbanos como de cidades e mundos mais densos. Nesse ponto, a mudança se tornou inevitável quando esse estilo mais, entre aspas, infantil, foi substituído por conceitos e temas mais sérios voltados a públicos de uma maior faixa etária do que se tinha no início dos anos 2000. E as cores vibrantes e gráficos coloridos deram lugar para o cinza urbano da era do PS3 e Xbox 360, que passou a ser o novo padrão estético de consoles de videogames. Acredito que muito por conta disso que hoje tenhamos um pouco dessa percepção de que o mundo gradualmente foi perdendo sua cor. A importância da estética tropical nos videogames é impossível de ser ignorada quando se nota que ela foi responsável por definir um dos maiores fatores de nostalgia dos videogames que se tem hoje em dia. Inúmeros jogos, filmes e desenhos beberam diretamente dessa fonte e criaram o que foi certamente uma das melhores épocas que o mundo já viveu. Um momento onde as coisas pareciam existir unicamente para serem divertidas e alegres. E apesar de hoje em dia ser uma estética que infelizmente desapareceu da nossa cultura, é fato que quem viveu essa época nunca mais esquecerá do que podemos chamar de a lendária Era Tropical dos videogames. Ah, é o título do vídeo! Meu Deus. A música do vídeo. A música do vídeo. A música do vídeo. O vazio da minha carteira. Minha carteira digital. Ótimo vídeo, cara. Ótimo. Pô, ótimo vídeo.